Mentiroso. Esse foi o comentário que eu recebi depois que eu gravei um vídeo falando sobre a minha expulsão da igreja CCB, né? O Jorge Luiz falou que eu sou um mentiroso. Nesse vídeo de hoje, então, eu vou responder alguns desses comentários que eu recebi. Primeiramente, quero agradecer a todo mundo que está comentando comentários bons, comentários construtivos. Muito obrigado a todo mundo por ter comentado também, por ter sentido ali a minha dor, o meu desabafo. Obrigado para vocês mesmo. Um beijão para vocês, um abraço para todo mundo. E vamos então ver esses comentários aqui, né? Olha só, o Jorge Luiz falou que eu sou um mentiroso, né? Eles têm uma tática de tentar descredibilizar as pessoas que contam os seus relatos na internet. Então é muito mais fácil você falar que é mentira do que as pessoas admitirem que isso ocorre para eles melhorarem e trabalharem e não ficarem matando almas, né? Porque nos comentários do vídeo eu vi muitas pessoas comentando sobre isso, né? Das suas saídas, de traumas que tiveram depois da saída de lá. Então acho que é muito tenso você não enxergar essa realidade, né? Mas descredibilizar, a gente não pode, não vai descredibilizar de forma alguma, não vai descredibilizar o que eu estou falando. Ler isso me machuca sim, viu? Me machuca porque eu estava fazendo o meu relato ali. Mas mais do que machucar, me faz lembrar do porquê eu queria contar essa história. Justamente por conta desses silenciamentos, que você não pode comentar sobre o que aconteceu com você. É para fazerem o julgamento contigo e você não pode conversar. A partir do momento que você fala para as pessoas, você está mentindo. Sempre é mentira. Eles sempre usam um discurso de que, ai, saiu da igreja, agora vai falar. Por que não falou antes? E a questão que foi comigo é, para quem que eu falaria? Sério, os próprios cooperadores que estavam me silenciando. Olha, vamos pro próximo comentário aqui. Fui da CCB durante a adolescência e início da juventude. Passei perrengue também, com julgamentos por conta da minha extroversão. A porteira falava que eu e minhas amigas éramos biscates. Gente do céu, meu Deus do céu, quando eu penso que não pode piorar. Depois comecei a ler a Bíblia e acabei saindo de lá. Conheci a verdade, Cristo e fui liberta. Guardo boas recordações, testemunhos, vitórias recebidas pela fé, mas não voltaria para lá. Obrigado aí pelo seu comentário, viu? Olha, difícil, né, isso acontecer, a gente vê o quanto que é comum. E agora vamos pro próximo comentário, viu? A Duda falou o seguinte, olha, a Duda comentou o seguinte, absurdo, visitava a congregação desde os 9 anos de idade, minha mãe é batizada e mais de 30 anos. Parei de frequentar depois de me sentir julgada pelas pessoas, mesmo me vestindo bem, desisti. Hoje tento encontrar alguma igreja que eu me sinta bem. Fica bem, meu abraço amigo. Muito obrigado, viu, Duda? Obrigado mesmo. Muito simpático você. Vejo amor em seu coração. Obrigadão, viu, Duda? Obrigadão mesmo, de verdade. Obrigado pelo carinho. E isso não é um caso isolado. Quando eu contei a minha história e eu estou recebendo vários relatos, muitos relatos positivos de muitas pessoas que entenderam a situação e muitas pessoas chocadas, né? Tem muitos comentários de uma menina que falou que relato forte que você contou, porque aquele momento ali eu fui 100% honesto, sabe? Eu falei exatamente tudo que tinha acontecido, porque é isso, né? Eu acho que a gente tem que ser verdadeiro com o que aconteceu, com os nossos sentimentos, e eu entendia, né? Eu entendi que esse era o momento para eu falar sobre isso que tinha acontecido e como que isso afetou a minha vida. E é obviamente que as pessoas iriam tentar descredibilizar o meu discurso, né? As pessoas não... Muitas pessoas de lá, né? Dessa comum específica, tá? Eu não tô generalizando. Dessa comum específica onde aconteceu, as pessoas sequer vieram para falar alguma coisa comigo. Então, era em comum acordo com aquelas pessoas que quem estava correto naquele ponto de vista seria aquele cooperador. A Cláudia falou o seguinte, ó. A Cláudia falou assim, sei como é assim mesmo. Então, enquanto tem algumas pessoas, né, falando que o discurso é mentiroso, existe a Cláudia que ela sabe como é, e é assim mesmo. Então, é muito importante de você, quando tem um discurso, de ter outras pessoas também que viveram a mesma vivência e entende como que funciona. Porque ninguém iria vir pra internet para mentir sobre uma situação. Eu não iria perder meu tempo contando uma história se não fosse verídica, se eu não tivesse como provar. Aquelas 5 igrejas, irmãos daquele local que sabem exatamente o que aconteceu, tantos irmãos que tentaram me ajudar, eles são minhas testemunhas, e aquelas pessoas, né, daquela igreja sabem exatamente o que aconteceu e sabem onde que está a culpa, né? Muitos ali sabem quem seria o culpado daquela situação toda. Então eu não inventaria isso algo para a internet de forma alguma. E isso também é mais uma forma de silenciar as pessoas, para que as pessoas não falem sobre o que aconteceram com elas
elas enquanto elas estavam ali dentro de alguma vivência religiosa. O José falou o seguinte: seu pai foi embora antes de conhecer esse lado do amigo dele, foi poupado dessa decepção. Sim, José, e isso é uma coisa que mexe muito comigo, igual eu falei no vídeo, sabe, meu pai, eu tenho hora que eu penso assim, eu falo, cara, meu pai é uma pessoa incrível, ele tinha que saber, sabe, ele tinha que saber quem era aquele cooperador, ele tinha que ver com os próprios olhos como que aquele cooperador tratou a gente, né? Meu pai, ele era meu melhor amigo, ele sempre me ajudava, uma pessoa incrível, sabe? Eu nunca tive uma relação assim tão próxima com outras pessoas, a não ser com meu pai. Então ele era meu amigo, a gente ia cortar cabelo junto, a gente conversava, ele perguntava como tinha sido meu dia, ele me ensinava a dirigir, sabe? Ele foi uma pessoa incrível comigo, sabe? Um exemplo de homem, um exemplo, ele sim foi um exemplo de homem. Gente, quero ler esse relato aqui pra vocês, que diz o seguinte, ó. A Roseli falou o seguinte: boa tarde, meu lindo. Eu fui dessa igreja por 26 anos. Criei quatro filhos, onde 2 foram auxiliares e os 4 músicos, inclusive meu esposo. Fico feliz por você estar expondo e não no caixão no cemitério qualquer. Nós sabemos que muitos jovens tiraram suas vidas por conta desses demônios transvestidos de santos. Eu era como você. Eu achava que todos ali eram santos e eu, alguém que Deus teve misericórdia. Comi o pão que o diabo amassou sentada naqueles bancos e foi quando meu esposo adoeceu, pouco antes da pandemia, que vi, né, que o de amor ali passa longe. Minha rua é rua de ministério, tem cooperador, encarregado, obra da piedade, tudo numa rua de 200 metros. E não teve um para vir orar, um Pai Nosso para aquele que nunca faltou nos cultos, nas santas ceias, ia nas igrejas, nas faxinas geral. Eu não sei expressar o que sinto, sabia? Foi um psiquiatra que me abriu os olhos, tive depressão, no mais alto grau, e até o suicídio eu tentei por fazerem com meu filho algo parecido com o que fizeram com você. Meu esposo faleceu há 3 anos e hoje só quem permanece nessa igreja é minha filha, mas creio que Deus também abrirá os olhos dela. Minha filha é humilhada constantemente, mas não se tocou ainda. Espero, sinceramente, que seu testemunho venha abrir as mentes cauterizadas por esse cooperador. Não é o único, né? Porque esse cooperador não é o único, são todos assim, com raríssimas exceções. Gente, forte esse relato, viu? Tá vendo? Forte esse relato, né? Então, para quem ficou dizendo que era mentira o que eu tinha dito, né, sobre a minha vivência, tantos outros relatos estão aparecendo naqueles comentários ali de pessoas que passaram por situações semelhantes, né? Como eu falei pra vocês, eu acreditava muito, assim, que naquele início a gente teria um apoio, assim, né? Quando eu perdi meu pai, eu esperava muito ter aquele apoio, eu esperava... A gente era de dentro da casa, né? A gente conversava muito com aquelas pessoas, mas eu acho que é nesses momentos que a gente entende mesmo o amor, quem realmente prega o amor mesmo. E esse relato, obrigado, viu, por você ter feito esse relato, eu acho um relato forte, um relato também para que as pessoas que ficam aí falando nos comentários que é mentira, também vejam o tanto que outras pessoas também passaram por situações ainda piores. A Rosemã falou o seguinte: misericórdia. Rosemã, misericórdia mesmo, viu? Misericórdia, de verdade, é tenso. Agora, você que está me assistindo, e me chamaram de mentiroso, né? Isso só mostra que tem gente que prefere proteger a imagem da igreja do que ouvir a dor de um irmão. Então, você vai ser mentiroso, você tá querendo ganhar likes, sempre tentam descredibilizar o que você tá falando. Nunca assumem, né? Nunca diz assim, erramos com você. Erramos contigo, olha, vamos resolver isso? Não, nunca erram, é sempre perfeito, sempre quem sai que é o errado, infelizmente. Vamos lá, deixa eu ler mais comentários, né? A Lígia falou o seguinte: Lígia, obrigado pelo seu comentário, viu? Que triste para muitos no dia do juízo se esses não se arrependerem, né? A Lígia tá dizendo então aí no dia do juízo se essas pessoas não se arrependerem, né? Por ter feito todo o mal. Vamos pro próximo comentário. A Mãos Criativa falou o seguinte: meu Deus, eu chorei com você. Mãos Criativa, sinto muito, viu? Por você ter sentido isso, mas infelizmente era também o que eu tava sentindo e eu precisava contar, né? Precisava desabafar sobre isso, né?
O Marrone falou o seguinte, gente, eu acho que você não vai ver minha mensagem. Vou sim, tô lendo aqui, Marrone. Fiquei 10 anos sem liberdade, levei muita porrada durante esse tempo. Passa o tempo e a dor só aumenta. Sentimos muita falta de estar na orquestra. Você pode procurar outras pessoas do ministério, pois nem todos são iguais. Claro que só nós sabemos o nosso sofrimento. Depois de 10 anos, voltou minha liberdade. Nunca mais fui mesmo, mas agora só olho para Jesus. Olha, para quem estava dizendo que eu sou mentiroso, mais um caso aí de pessoa que perdeu a sua liberdade e que está contando o que aconteceu com elas durante esse período, né, gente? Olha, mais outro caso aqui que a gente vai ver. Diz o seguinte, a Dusa falou o seguinte, ó. Ela disse assim: mentira, ninguém expulsa da CCB. A única coisa que pode ter acontecido, ele transgrediu os ensinamentos e perdeu o ministério. Mas o cultus, ele tem liberdade. Aí a Vanusa respondeu o seguinte: tu conhece a vida dele pra saber mais do que ele? Ele tá falando a verdade. Obrigado, Vanusa. Obrigado porque você assistiu o vídeo e possivelmente a Dusa não assistiu ao vídeo ou assistiu o vídeo e quis fazer esse comentário para tentar descredibilizar o que eu estava dizendo. É isso que eles fazem. Eles te expulsam, depois eles falam que você tem liberdade para voltar para a igreja. A questão que eu digo é, para você que já passou por uma situação igual à minha, volte na igreja e veja se você tem liberdade. Faço uma pergunta também para quem estava me criticando, né, falando que eu estava querendo ganhar likes à custa da igreja, da congregação. Faço um convite para você. Olhe para quem está sendo julgado agora da sua igreja e olhe o comportamento que você está fazendo com aquele e que os outros também estão. O meu caso não foi isolado, tá? Não foi isolado. E se na sua comum isso não acontece, dê graças a Deus, porque infelizmente existem comuns que acontecem com infelizmente. Tá? Vamos pro próximo comentário. Olha só, a Ellen falou o seguinte. A Ellen disse assim: ainda frequento a CCB, eu e minha família passamos por tudo isso, só não chegaram em nós, mas o desprezo é imenso desde que chegamos nessa cidade. Todos nós temos cargos e tem dia que até tiram nossa verdade de fazermos nossa função, dos nossos cargos, porque eu não sei, penso em abandonar tudo, mas meu esposo não quer deixar a igreja. Somos muito humilhados, todos os cultos e também quando congregamos fora, onde o cooperador e a esposa têm amigos, nós somos atacados. Não sei mais o que fazer. E aí, pra você que tava falando que eu estava mentindo, olha esse caso. Gente, mais uma vez eu falo pra vocês, não é um caso isolado. E o que acontece é isso. As pessoas ligam umas para as outras. Então, se acontece uma coisa em uma comum, eles ligam para as comuns próximas. Igual eu expliquei para vocês, o comum é um local, né? É uma igreja, que a gente fala, comum, congregação. Então, tem uma igreja, sei lá, em São Paulo, aos arredores de São Paulo tem muitas igrejas da congregação. Então, um ancião visita o outro, é amigo do outro, então liga. Se acontece alguma coisa na comum, fala assim, aquele irmão ali é gay. Todas essas pessoas próximas são ligadas, principalmente quando tem cargos. A pessoa liga e fala: olha, fulano é gay, viu? Fulano não tem liberdade mais não. Não aceita. E assim, quando você vai no culto, eles sobem no culto. E isso que eu tô falando aconteceu comigo, viu? Não tô falando de outra pessoa, não. Tô falando de experiência minha. Eles sobem no público. E aí eles estão lá, tem os hinos, né? Canta os hinos, tem testemunhança. Enfim, segue o cronograma normal, os músicos tocam, enfim. E aí, tem um momento que eles começam a falar, fala assim, gente, vamos falar dos ensinamentos agora. Aí eles começam os ensinamentos, né? Tem ensinamentos bons, tá, pessoal? Não é porque eu saí de lá que eu não vou falar das coisas positivas que eu acho que tem, tá? Eu amo a orquestra, eu acho lindo, já participei da orquestra, aprendi a tocar flauta lá, então gratuito, eu não paguei nada para aprender a tocar o instrumento, então para as pessoas que são da igreja você não paga nada, você só compra o bona, né? Os métodos de musicais e seu instrumento, né? Então, assim, isso daí é uma parte muito positiva e eu sempre vou falar isso, né? As coisas boas. Tem ensinamentos muito bons, né, que eles passam. Mas é nessa hora desses ensinamentos que eles entram em algum problema que está acontecendo na igreja. Então, por exemplo, estava eu lá passando por essa situação, né? Que estava sendo considerado que eu estava levantando contra a obra de Deus. Aí eles começaram e falavam assim, tem pessoas que estão se levantando em contra de Deus e ficam dentro da igreja. Vem pra igreja. Se você for amigo dessa pessoa, você também tá pecando, tá? No meu vídeo anterior eu esqueci de falar isso. Que ele falou que quem ficasse perto também dessas pessoas seria um pecador,
tá bom? E aí, isso acaba, você tá ali sentado e você fica ouvindo isso todo dia. Todos os cultos que você vai. Eu ia todos os cultos, porque eu tocava, então eu queria ajudar na orquestra. Às vezes faltava muitos músicos na igreja onde eu ia, então às vezes estava tocando eu e a organista, para vocês terem noção, porque os irmãos trabalhavam e chegavam mais tarde. Então, eu fazia parte daquilo. Eu estava ali seguindo. Tem muita gente que falou assim: ah, você não seguia Deus, você seguia o homem. Gente, mas para mim era o correto. Eu estar seguindo tanto a Bíblia quanto as regras. Só quando você se torna um alvo é que você vai entender o que eu estou dizendo. Quando você se fazer alguma coisa ou alguma coisa que eles verem em você que não é do jeito que eles querem, seja seu jeito, seja o dia que você dizer não pra alguma coisa, você vai entender esses vídeos que eu fiz. Porque tem muitas pessoas que eu fiz esse vídeo, pra elas é como se fosse nada. Elas ouvem assim, mais um. Só mais um querendo chamar atenção na internet. Só mais um aí, ó. Ri, debocha, faz o que for. Mas só quando essas pessoas fizerem alguma coisa, elas vão se lembrar desse vídeo que eu tô falando. Porque eles apontam. E aí, todo mundo vira contra você. Todo mundo fica contra você. Você pode levantar, você pode contar, você pode se explicar. Ninguém vai acreditar em você. Ninguém. E os que acreditam em você também são perseguidos, né? O julgamento é muito intenso, tá? Julgam uma roupa que você se veste, igual a gente viu nos comentários. É muito triste isso tudo, né? A gente ter que falar sobre isso, expressar sobre a nossa dor, expor, né, no nível que eu expus a situação, rasguei o véu, né, do que aconteceu, porque é necessário a gente falar sobre isso, sabe? Para que isso não aconteça com as outras pessoas. A minha intenção com esses vídeos é que isso não ocorra com nenhum outro jovem dentro daquela igreja, sabe? Ninguém, sabe? Que não aconteça com as pessoas. Para que as pessoas vejam esse relato e esses cooperadores coloquem na cabeça dele que eles estão ali para juntar, eles não estão ali para separar. Não tem um versículo bíblico que fala que Jesus Cristo para, né? O pastor para de apacentar as 99 e vai em busca da desgarrada. Não existe um versículo que fale: se a ovelha está com vaidades ali desgarrada, vamos lá e jogar ela para o leão comer ou para um lobo. Sabe quem é que fica rondando o celeiro e as questões para matar as ovelhas? A gente nem precisa falar o nome dele, mas vocês sabem exatamente. Quem está ali para matar e para destruir é uma outra pessoa que não deveria ter espaço dentro de qualquer instituição religiosa. Eu acho que é um local muito sensível quando a gente segue uma doutrina e acaba acontecendo isso com a gente, né? De certa forma. Porque é isso. É mentiroso, isso não acontece. Quais mais comentários? Tantos outros comentários, né? Tudo na intenção de descredibilizar o que você está falando. Tudo na intenção, né? De não melhorar. O ruim é esse, né? Porque as pessoas não pensam em melhorar e se questionar e falar assim, gente, também um relato para as pessoas que estão na congregação. Quando você vê julgando alguém, aquele irmão fez isso, aquele irmão fala, nossa, pecador, não sei o que lá, você se questionar mesmo e você perguntar e falar assim, será mesmo que essa pessoa é pecadora? Por que a gente não pode abraçar essa pessoa? Porque ao invés das pessoas ajuntarem, elas espalham. Eu não entendo, gente, de verdade. Juro pra vocês que eu não entendo. Qual o sentido de você espalhar? Tem amigos em todos os locais, não se isole. Não fica não fechado, sabe? Tem amigos. Você quer ir no aniversário? Vá no aniversário. Comece a criar vínculos com as pessoas. Sempre, gente, ajuntem. Não espalha, não, sabe? Não espalha. Porque as pessoas acabam saindo e ficando com traumas de um lugar que deveria somente ser um lugar de adoração e amor.